pessoal do YouTube, pessoal de casa, pessoal da igreja. O tema da nossa mensagem, se nós fôssemos colocar um tema, viu, produção? A igreja no evangelismo e no repartir do pão. O presbítero Diego até deu uma pingada aqui no repartir do pão. A igreja precisa centralizar suas forças na evangelização. A igreja precisa centralizar suas forças no seu próximo, nas pessoas. Nós somos igreja, não é para ser um grupinho legal, o irmãozinho dá um tapinha no rosto, no ombro do outro. Não, nós somos uma igreja para a gente gerar salvação em o nome de Jesus, para que as pessoas conheçam o Deus que nós conhecemos, para que a palavra do Senhor toque vidas. Na sua Bíblia está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 32. Atos 2, 32, será aqui o início da nossa mensagem. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Veja bem, aqui Pedro toma a palavra e começa a fazer algumas ponderações. Ele começa a ministrar, porque houve a descida do Espírito Santo, que nós, crentes em Jesus, conhecemos como o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes marcou a vida da igreja primitiva, porque foi a descida do Espírito Santo, que veio ali também repartidas línguas sobre aqueles crentes, que veio o poder de Deus, que veio o batismo do Espírito Santo, e tantas experiências poderosas, mas alguns não sabiam o que estava acontecendo e achavam que os discípulos estavam embriagados. O que está acontecendo? Eles oram em outras línguas, línguas estranhas, línguas de outras nações. O que está acontecendo aqui em Jerusalém? E Pedro, tomando a palavra, ele começou a esclarecer o que Deus estava fazendo. Daí isso é conhecido como o discurso de Pedro. Pedro, aquele que Jesus chamou de pedaço da pedra, ou pedaço da rocha. Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro era Petrus. Pedro era Petrus, pedaço da rocha. Jesus era Petra. No grego, Petra é rocha. Pedro é um pedaço de Jesus. Então ele é apenas Petrus e não Petra. Jesus edifica a sua igreja sobre ele mesmo e não sobre Pedro, porque Pedro é um pedaço. Diga, eu também sou um pedaço de Jesus. Diga, eu sou um pedaço de Jesus. Agora fala para o seu irmão, tu és Petrus, pedaço da rocha. A rocha é Cristo. E Pedro está pregando, dizendo que o príncipe da paz veio. E ele começa a falar, irmãos, nós somos testemunhas. Por que testemunha? Porque o próprio Jesus e muitos dos discípulos viram o que Jesus fez, falou, ministrou com seus próprios olhos. Nós somos testemunhas espiritualmente ocular do que Jesus fez, porque nós fazemos esse testemunho pela fé. Nós não vimos Jesus andando por Nazaré, nós não vimos Jesus andando por Jerusalém, mas nós percebemos que é uma verdade, porque Jesus ele andou no meu coração, porque Jesus andou na minha casa, porque Jesus andou na minha rua, porque Jesus cura ainda nos dias atuais. Então eu passo a ser agora uma testemunha do que eu acredito que Jesus é e foi.
Então, ser testemunha de Jesus, você vai ser até morrer. Você vai ser até o arrebatamento da igreja. Você não deixa de ser testemunha de Jesus quando acaba o culto, a bênção apostólica do pastor, vai em paz e me deixa na paz. Quando você sai naquela porta, você continua sendo testemunho de Jesus. Quando você entra dentro de casa, você continua sendo testemunha de Jesus. Quando você vai dormir e acorda no dia seguinte e sai para trabalhar, vai para o teu emprego, vai pegar a Avenida Brasil, aquele engarrafamento horroroso, você continua sendo testemunha de Jesus. Não fale palavrão, não fale maldição, não reclame o tempo todo da vida. Ah, porque está assim, ah, porque eu vou trabalhar, isso acontece, ah, porque eu volto tarde demais. Para de reclamar, para de falar da vida. Você quer uma notícia? Para você parar de reclamar? Vai piorar. A Bíblia diz que os dias são maus, remindo o tempo, porque os dias são maus. E se os dias são maus, que aproxima a vinda de Jesus, não tem como as coisas ficar legalzinha, não. Então eu tenho que fazer a minha parte. Diga, eu tenho que fazer a minha parte. Faça a sua parte. Seja um bom cristão. Seja um promotor de paz. Seja um promotor de alegria. Seja um promotor de salvação. Se deixe ser usado por Deus. Porque nossa missão é testemunhar de Cristo ao vizinho, ao parente, a alguém da nossa parentela, da nossa casa. Eu e a pastora Sandra temos uma história que construímos juntos na vida de muitas pessoas. Eu e a pastora Sandra começamos um trabalho alguns anos atrás, já estávamos aqui, abrimos algumas igrejas, formamos alguns pastores, e uma das igrejas que nós começamos foi na casa da irmã Claudionora e do irmão Nivaldo. Dali saiu um núcleo que hoje nós chamamos Igreja Metodista Filadélfia em Vargem Pequena. Mas quando nós fomos para lá, só daquela família era crente a Sandra. Aí os pais dela abriram o coração e nós começamos a pregar o evangelho lá. Toda sexta-feira eu pegava meu carrinho e nós íamos para lá com as crianças. A criancinha Abel, chegou agora ali, a criancinha Raquel e a criancinha Isabel. Botávamos no carro e íamos às sextas-feiras fazer um culto nos lares. Algumas vezes de ônibus, algumas vezes de carro, eu lembro disso também. E aí nós fazemos o culto que nós chamamos hoje aqui GDL, ou GCL. E pregava, as irmãs dela vinham, apareciam. Aí a semente foi plantada, começou a igreja. Aí a igreja foi para a Rua da Fofoca, que era a rua conhecida em Vargem Pequena. Colocamos lá um pastor, pastor Vinícius, depois veio pastor Sérgio, até que depois veio pastor Edelto, pastora Maria, são meus parentes, minha irmã, pastora Maria, hoje preside a igreja, uma igreja lá montada, templo próprio. Foi. Porque um casal saía daqui às sextas-feiras, perdia seu tempo precioso para pregar o evangelho em Vargem Pequena. Hoje tem uma igreja plantada naquele lugar. E sabe o que acontece? A maior parte das irmãs da Sandra estão na igreja, estão seguindo a Deus, se converteram, porque nós fomos testemunhas de Cristo. E é isso que eu e você temos que fazer. Compromisso de anunciar o reino,
Compromisso com a palavra. A Bíblia diz, ao ler a pregação de Pedro, que quando lhe chega a ministrar no versículo 37 de Atos 2, produção, versículo 37, ouvindo eles isto, o quê? A pregação de Pedro, que Pedro estava explicando o que aconteceu, o que aconteceu em Pentecostes. Por quê? Porque eles eram testemunhas do Cristo, o Filho de Deus, o príncipe da paz, que veio ao mundo, que veio salvar, libertar, curar. Aí o que aconteceu com aquela multidão de pessoas, irmãos, tinha quase cerca de 3.000 pessoas. Foi a primeira cruzada evangélica. Já ouviu falar em cruzada evangélica? Então a primeira reuniu 3.000 pessoas, sob a liderança de Pedro. E aí, irmãos, eles disseram assim: compungiram-se em seu coração. Compungiram-se em seu coração. A palavra ministrada fez com que o coração daquelas pessoas ficassem compungidos. E o que significa ter o coração compungido? Significa que eles foram despertados para uma realidade, significa que houve arrependimento, significa que o coração deles estava pesaroso. Essa palavra está trazendo para nós alguma coisa. A gente não pode só ouvir, a gente tem que responder à palavra que nos foi ministrada, irmãos. Toda pregação faz com que você tome uma decisão. Toda palavra do pregador tem que levar você a uma reflexão e você tomar uma reação. Isso era eles estarem compungidos, a ponto deles estarem com o coração ardendo, o coração queimando, com o que Pedro disse a eles. E eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Que faremos depois dessa palavra, Pedro? Explica melhor qual é a atitude que agora nós temos que ter. Ah, irmãos, Pedro não teve papa na língua. Pedro simplesmente disse a verdade. Aquilo que tem muito pastor que não quer falar agora para a igreja. Aquilo que tem muito líder que não quer falar para não machucar, para as pessoas não saírem. Pedro falou: arrependam-se dos seus pecados. Larguem a vida de pecado. Larguem a vida de iniquidade. Sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu pergunto a você: o que mudou de lá para cá, irmãos? Infelizmente, em alguns lugares, muita coisa mudou. Hoje tem líder espiritual que tem medo de falar contra o pecado e de ser processado, porque a mídia bombardeia a cabeça das pessoas. Você sabia disso? Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu acredito que tivemos aqui no Rio de Janeiro a onda do Covid. Falar que isso é mentira, a pessoa está maluca. Perdemos pessoas ligadas a nós. Aqui na igreja ninguém morreu de Covid. Morreu? Ninguém me avisou. Quem morreu de Covid aqui? Diga: ninguém. Diga: ninguém. E não vai morrer. Mas eu tive pessoas do meu relacionamento que morreram. A pastora Marli foi uma delas. Pastor I. Guedes de Petrópolis foi um deles. E outros. Mas uma coisa eu preciso te dizer. Existe também, por trás de tudo isso, o enriquecimento. A política maligna, não a boa política, porque eu acredito até
em bons políticos, pessoas bem intencionadas, mas a política. Você sabia que tem muita vacina por aí que precisa ser justificada porque foi comprada? Então tem que se falar que tem que ter uma 5ª dose, uma 6ª dose, 7ª, sei lá quantas doses. Gente, que loucura é essa? De tanta dose que não dá certo, que não resolve nada. Se quiser tomar vacina, não sou contra a vacina. Eu estou falando dos exageros. Aí, uma pessoa pública foi viajar para receber um prêmio. Eu fiquei sabendo hoje, falei com a Sandra. E ela fez o teste de Covid para viajar de avião. E procurou um laboratório famosíssimo aí. Foi lá e fez. Aí falou para o seu cabeleireiro fazer também, mas em bairros diferentes. E sabe o que deu? O teste de Covid positivo. Aí a pessoa famosíssima falou assim: gente, não tenho nada, eu estou bem, não estou gripada, não estou com problema de respiração, não estou com febre, eu não tenho nada. Esse teste está errado. E nem o cabeleireiro dela estava doente, mas deu positivo. Aí ela não falou nada, foi e fez outro teste em outro laboratório, os dois. E sabe o que deu? Deu não reagente, que ela não tinha nada, o cabeleireiro não tinha nada, e ela vai processar o laboratório. E ela entendeu que agora estão falando de uma nova onda de Covid. Essas vacinas precisam ser justificadas. E o que poderá estar acontecendo? Aí a gente começa a dar um nó na cabeça. Como é que a pessoa faz um teste num laboratório de alto nível e diz que a pessoa está com Covid quando ela não está? Qual é o motivo disso? Então vocês cuidado, porque ela mesmo falou: gente, se eu fosse uma pessoa de cabeça fraca, eu ia me trancar dentro de casa, eu ia dizer para todo mundo não me visitar, eu não ia sair para fazer compra, eu não ia sair para lugar nenhum, eu ia ficar com a cabeça toda, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, porque tem gente que fica assim, gente, fica maluca. A pessoa exagera de tal maneira que até um espirro a 100 metros de distância, ela sai correndo. O cara espirrou a 100 metros daqui, você sai correndo aqui. Loucura, as pessoas estão chegando. Então esses exageros, a gente sabe que existem. Para quê? Para minar as pessoas, para fazer as pessoas ficarem para baixo, muitas das vezes. Irmãos, nós acreditamos um evangelho vivo, um evangelho verdadeiro, pregado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que eu disse, meu irmão, está ruim para você ir trabalhar? Tem muito carro na rua? Ah, não está bem? Ah, não sei o quê, está acabando o ônibus, é greve, é não sei o quê, a gasolina subiu, a gasolina vai, e não sei o que lá, e pá, isso, aquilo. Quer uma notícia? Vai piorar. A diferença é que você tem paz no coração. A diferença é que você tem Jesus. Abre um pouquinho meu retorno aí, por favor. A diferença é que você tem Cristo como Senhor e Salvador, que te dá equilíbrio emocional, que te dá paz, e que você sabe que hoje você pode não ganhar o dinheiro que você queria ganhar, mas amanhã vem a solução de Deus e o pão está lá na mesa. O pão está lá na mesa. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aí, pessoal que fica preocupado com o horário. Gente, vocês têm que parar com esse negócio de murmuração com hora. 7h10, o pastor não acabou de pregar. O culto já acabou. O culto acaba 9h30. Tá bom? Se eu acabar antes, amém. E se eu acabar depois de 9h30, responsabilidade é minha. Você precisa sair por algum motivo, eu vou compreender. Vai em paz e deixa a gente em paz. Mas para de ser usado pelo inimigo. Vai fazer o que em casa agora? Ver Fantástico?
Você vai para tanto lugar, fica 2 horas na fila, 3 horas na fila e não reclama. Você vai para tanto lugar e chega tarde em casa. Você planeja chegar em casa às 9 horas, aí a Avenida Brasil está toda enrolada, tu chega às 11, meia-noite, sei lá que hora, e tu não fica murmurando quando chega. Agora, a palavra de Deus aqui, ou as coisas importantes do reino, ficar de 10, 15 minutos. Eu costumo dizer, está com o bichinho. Não é possível. Eu vou avançar para não me estender muito. Vou entrar na segunda parte da mensagem. A igreja viva reparte o pão, porque isso faz parte do evangelismo. Isaías 58, versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Isso é a vida da igreja. É a responsabilidade da igreja, repartir o pão. O que a igreja primitiva fazia? Caía na graça do povo. Tinha comunhão, repartia o pão, vendia suas propriedades, tinha tudo em comum, partilhava, compartilhava, e Deus abençoava porque eles iam caindo na graça do povo. Agora, desde o Antigo Testamento eu vejo Deus colocando o seu povo nessa direção, ó. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres abandonados. Você fez isso já alguma vez? Recolheu uma pessoa abandonada, estendeu a mão, se fez glória a Deus. E disse-lhes: e quando vires nu, cubras, e não te escondas da tua carne. Senhor, quando nós te vimos nu? Senhor, quando nós te vimos com fome? Senhor, quando nós te vimos, te demos de beber? Quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Irmãos, essa igreja tem que ser promotora de alegria na vida das pessoas. As pessoas têm que, nesse lugar, encontrar conforto, encontrar paz. Eu não digo que você vai vender a sua casa, vender o seu carro e vai dar para os outros por aí. Mas muitas das vezes você vira as costas para alguém que está passando um aperto, uma necessidade, precisando de um dinheiro de passagem. E parece que não é problema teu. Ah, o problema é do pastor. O problema é da igreja. Ei, você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós fazemos coisa no particular que nós não ficamos tocando trombeta. Mas é papel nosso como cristão, pequenos cristos, ter essas atitudes que glorificam a Deus. No livro de Salmos, abra sua Bíblia. 146, versículos 7 e 9. Eu vou terminar por aqui. O que faz justiça ao oprimido e ao que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O versículo 8, bota aí para mim também. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Versículo 9. O Senhor guarda o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho do ímpio. Você está vendo a preocupação de Deus? É com o fraco, é com aquele que precisa. Então, por que eu e você não vamos também nos preocupar com quem precisa? Mas o que tem isso a ver com o evangelismo? É porque a minha vida, meu testemunho vai ganhar as pessoas, não é só com palavras. As palavras, que a palavra de Deus, ela toca o coração, mas precisa de algo mais. A praticidade, abraçar, trazer, acolher. Essa igreja tem que ser uma igreja acolhedora.
Essa é a nossa missão, a maior missão da igreja. Irmãos, hoje, esses dias eu estava falando o quanto eu tenho maior admiração pelo fundador deste movimento chamado metodista no mundo, lá na Inglaterra, no século XVII, século XVIII, por aí assim, John Wesley, que com a sua vida impregnou uma mensagem que mudou a Inglaterra. A Inglaterra saiu de uma crise porque ele ia para a porta das minas de carvões e pregava o evangelho para que o povo não desistisse de trabalhar para salvar a Inglaterra e salvar suas vidas. E aquele século difícil que eles estavam passando, o Wesley, com a sua mensagem, colocou fé no coração dos ingleses, a ponto dos ingleses trabalharem e salvarem a nação de uma situação econômica muito difícil. E ele foi honrado e chamado o século de John Wesley, que muitas das vezes pregava para os pobres, tinha uma palavra voltada para os necessitados. Enquanto que alguns da igreja até anglicana da sua época, eles não permitiam pobre entrar na igreja, pobre tinha que ficar do lado de fora, só podia sentar nos bancos das igrejas quem tinha poder aquisitivo maior. Irmãos, isso não é evangelho. Evangelho é somos todos iguais. Eu ganho mais, eu ganho pouco, eu ganho menos, mas nós somos filhos de um mesmo Deus que ama todos igualmente. A igreja precisa romper, ser acolhedora. Pastor Abel, vem para cá. Os músicos, venham para cá. Precisamos ser acolhedores. Ter um evangelho que toca vidas. Glória a Deus. Atos 2:42. Ora, ao analisarmos o estilo de vida da igreja primitiva, em Atos, podemos observar com clareza que o partir do pão, ou seja, repartir-se com o próximo, era algo comum. E eles perseveravam nisso. A Bíblia diz, eles perseveravam no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. No partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Caía na graça do povo.